Hoje é um dia muito especial para mim, de muita alegria, porque nós estamos recebendo aqui na nossa igreja o pastor Ivan Rosa. E o pastor Ivan tem uma história junto comigo. Eu, quando cheguei na igreja, que ele já era um evangelista quando eu cheguei, e eu, membro da igreja, não sabia nada. Esse homem me ajudou muito na caminhada, com os conselhos bíblicos, estendendo a mão para mim. Vocês vão lembrar que eu já contei aqui, Números 23, 19. Quem lembra que eu contei isso aqui? A igreja praticamente toda. E foi essa palavra que eu comecei em Números 23, 19. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, porventura tendo dito não faria, ou tendo falado não realizaria. Essa foi a palavra-chave para que eu seguisse meu ministério, e saiu da boca desse homem de Deus, que eu sou muito grato. Então, eu queria que vocês recebessem o pastor Rosa, que eu tenho, a Ivan Rosa, pastor que eu tenho no meu coração, com todo carinho, e vocês aproveitem, porque o que ele tem para ensinar é muito rico, que é a palavra de Deus. É um conhecedor profundo das Escrituras. Eu ficava impressionado, nós falávamos lá, na época, que ele era um computador da palavra, porque a gente, quando tinha dúvida, não ia para isso aqui, não precisava, tinha o pastor Ivan Rosa, e a gente chegava, onde está escrito? E ele, pá, ainda dava outra referência. Então é esse homem que eu quero que você aplauda, Jesus, pela vida dele. Vem cá, pastor. É um sonho ver o irmão pisar aqui. É um sonho, é um amigo, né? É mais do que pastor, é muito amigo meu, e eu tenho certeza que vocês vão vibrar com a palavra que Deus deu para ele. Amém? Pastor, o tempo é seu, o púlpito é seu, a igreja é sua, depois me devolve. Boa noite, igreja. Chama no seu coração. Senhor nosso Deus e maravilhoso Pai, Tua palavra vai ser pregada, eu vou abrir minha boca, mas o Senhor vai ministrar a cada coração. Aqui tem coração sedentos por Ti, cada necessidade seja suprida, como diz a Tua palavra, em glória, porque corações receptivos é o que o Senhor quer encontrar aqui nessa noite. E eu Te agradeço por cada um que aqui se encontra, por cada familiar aqui representado. Fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. A mensagem de hoje é sobre enfrentar deserto. É fácil sair do deserto? E cada um enfrenta um deserto na vida. Jesus, Ele nos ensina a sair do deserto. É o único. Ele começa enfrentando o deserto. Ele tem uma arma muito boa que nos ensina a sair do deserto. Se chama Palavra de Deus. Ninguém sai do deserto sem a Palavra de Deus. Eu peço à igreja que abra em Mateus capítulo 3. Vou ler aqui na NVI. A gente prega tanto tempo, né? Mas toda pregação, quando a gente chega diante de uma plateia, e olha que eu já prego há 30 anos. Fiz 31 anos de Igreja da Graça. E o que a gente sente quando sobe aqui é como se nunca tivesse subido. A perna treme, porque Deus é maravilhoso. A gente vai falar um pouquinho do batismo de Jesus e depois a tentação de Jesus. Mateus 3, versículo 13. Pastor, lembra quando a gente dividia o altar? Fazia dinâmica? Era bom, né?
Eu começava, às vezes ele começava e a gente ficava dividindo, a igreja sedenta para ouvir a palavra, e a gente, uma referência daqui. Eu não sei como o senhor prega hoje aqui. O senhor lê, ou a igreja lê, como que faz a didática? O senhor lê, muito bem. Porque eu sou pastor que eu leio e peço para vocês lerem. Porque o grande segredo é, quando você ouve de mim e lê também em voz audível, isso fica mais fácil de assimilar o que você está lendo e ouvindo. Porque a Bíblia diz que bem-aventurado é os que ouvem e os que leem. A palavra diz aqui algo muito profundo, vamos lá? Vou ler aqui. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. Todo mundo sabe quem é Jesus. Enviado de Deus, com as palavras de Deus, para trazer para todo mundo o reino de Deus. Quando Deus te governa, mais nada vai governar a tua vida. O grande segredo de tudo é reino de Deus. Reino de Deus e justiça, para que as coisas nos sejam acrescentadas. E quando eu olho para cá, vem Jesus da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. Olha o que diz agora no 14. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Está ao contrário. Eu que preciso ser o quê? Batizado. Todo mundo aqui conhece, crente, sabe que João Batista era aquele que vinha para preparar o caminho. Todo mundo conhece a história de João Batista. O que aconteceu com João Batista? Perdeu? Sabe por que às vezes a gente sofre dentro da igreja? Porque apenas somos o corpo sem cabeça. Quem é o cabeça da igreja? É isso aí. Quando nós não entendemos isso, e quando que o crente perde a cabeça? Quando ele perde toda a revelação da palavra. Lembra de João? Foi encarcerado, não foi encarcerado? Lá no cárcere, o que ele fala? Pastor Sérgio, pergunta lá se é Jesus mesmo, eu tenho que esperar outro. O cárcere tirou Jesus de João Batista. O que está tirando Jesus da tua vida? Situação financeira, problema de saúde, problema com a família, conjugal, sentimental, angústia, depressão. Quem não se aprofunda na palavra de Deus não consegue vencer os desertos. Pastor, eu quero viver e vencer o deserto. O que eu estou mostrando para você, primeira coisa que acontece, João já tenta Jesus ali, para não ser impedido, de se batizar. Ele impede. Fala. Não, eu que tenho que ser batizado. Uma voz. Tem várias vozes falando contigo todo dia. Você escolhe o que quer ouvir. Nós vamos ver. Eu vou mostrar para vocês aqui a palavra deserto, que no hebraico significa midbar. E a raiz dessa palavra, das letras hebraicas, dalet, bet e resh. Daí forma uma palavra davar. Essa palavra davar, palavra dita. O que é a palavra dita? Aquela que eu ouço. De quem? Posso ouvir do pastor Sérgio, posso ouvir da minha esposa, mas também posso ouvir a palavra de Deus. E é isso que vai fazer a diferença na nossa vida. Por isso eu estou dando essa introdução. Jesus vai ouvir a palavra de Deus dizendo, depois que ele se batiza, este é meu filho amado, a quem me comprazo.
filho amado a quem dá prazer. Está cheio de filhos amados aqui que dá prazer ao Senhor. Mas o prazer é quando Ele te sustenta. Como diz lá Isaías 42, eis meu servo amado, a quem o meu escolhido, a quem eu sustento, é assim. Ele vai fazer a minha vontade, vai anunciar o direito, a justiça a todos os povos. O que você vai ler agora, lê comigo aí, vamos lá, versículo 15. Respondeu Jesus, deixe assim, por enquanto, convém que assim, para cumprir, e João concordou. Se Jesus precisou cumprir a justiça, eu, você, nós também. Qual o conceito? Tem um homem ali muito bom, trabalhou no Tribunal de Justiça. O que manda no tribunal é a lei. Lei é instrução. Quando a gente fala de lei, justiça, vem logo algo para dentro de nós. 10 mandamentos. Deus em primeiro lugar, parte moral, parte ética e parte o quê? Social. Amar a Deus, amar os pais, honrar eles e depois amar o próximo. Porque quem cobiça, quem mata, não ama. Aí você vai só lendo lá os 10 mandamentos, você sabe. Primeiro é para Deus, depois o quê? Pai, família, depois próximo. Esse é o conceito moral dos 10 mandamentos. Quando a gente olha para cá, a respeito de justiça, e isso me chama muita atenção, porque diz o versículo 16. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, e naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo, como pomba pousando. Então uma voz dos céus disse, este é meu Filho amado, de quem me agrado. Quando ele se submete, o que acontece? O céu se abre. Quando você se submete a Deus, o céu se abre para você. A maioria das pessoas, elas sofrem porque elas não conseguem entender. Eu digo que na vida, para ser alguém na vida, a gente precisa aprender o alfabeto. Você conhece o alfabeto? Quem conhece? Qual é o alfabeto? Tá vendo? Todo mundo sabe. A, B. E o de Deus, você sabe? Aí, viu? Já foram bem treinados. Foram bem treinados. Esse é o alfabeto de Deus. É o O, B, D, C. Jesus está obedecendo, se submetendo para trazer a justiça para quem? Nós somos a justiça de Deus para dar a justiça a outras pessoas. Mas se você não conhece esse conceito de justiça, o que você vai dar? Ele está aqui, obedeceu, a voz veio do céu, abriu, o Espírito de Deus vem sobre ele, e o mais importante, a voz, tu és meu Filho amado, a quem eu me agrado. Aí vem agora algo maravilhoso, vamos lá? Então, 4:1, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Aprenda uma coisa, todo mundo é tentado na sua necessidade. Como assim, pastor? O que ele tinha?
O que que você tem de necessidade nessa noite? É na tua necessidade que vai vir a tentação. Se você tiver a palavra, vai vencer a tentação, porque não há tentação acima daquilo que nós possamos suportar. Antes, com a tentação, Deus dá o escape. Então não adianta arrumar desculpa. Problemas se resolvem, situações adversas estão sempre vindo para crescimento. E a palavra é bem clara. Quem foi que levou ele? Foi o diabo. Preparação para enfrentar deserto. Espírito de Deus na tua vida. Sem o Espírito de Deus você não vence o diabo, não. Tem nenhum crente que consegue vencer o diabo sem o Espírito de Deus. Jesus é preparado por essa voz, o Espírito está nele, e ele agora está cara a cara com o tentador. E você sabe o que diz a palavra. Lê agora aqui, ó. Outra voz vem. Versículo 3. E o tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Qual foi a voz que ele ouviu? Tu és meu Filho amado, em quem me comprazo, a quem me agrado. Agora vem o diabo e fala assim: se tu és o Filho, vamos botar aqui as vozes. Se tu é filho de Deus, por que está passando por isso? Se tu é filho de Deus, por que está com depressão? Por que está com angústia? Por que teu filho está assim? Teu casamento está assim? Porque nós que estamos aqui somos filhos de Deus. Mas a tentação, ela vem para todos. E só vence o deserto, irmãos, quem se mantém naquilo que ouviu de Deus. Se você não ouviu, vai ouvir a outra voz. Lembra? O Davá, palavra dita. Deus disse para ele: tu és meu filho amado, a quem me comprazo. Mas o diabo já tenta colocar o quê? Em dúvida se ele é, mostrando que filho de Deus não passa fome. Filho de Deus não fica doente. Filho de Deus não fica desempregado. Vem uma porção de coisas. Várias vozes vão vindo ao mesmo tempo. E você tem uma escolha. Com qual voz você deseja seguir e ficar? Qual é a voz que tem falado ao seu coração? Pastor, é do meu marido, fica ecoando, é da minha esposa. Não, é a rebeldia do meu filho. É o vício. Em várias vozes, irmãos. Eu gosto daquele louvor: és o amor cercado em meio às vozes. Cercado em meio às vozes. Todo dia tem voz. Todo dia, para cada um aqui, tem uma voz. Tem a sua voz, tem a voz do diabo e outras vozes tentando todo dia te tirar do propósito e do plano de Deus. Plano de Deus: Jesus cumprir a justiça para trazer a justiça para os povos. Vem João: nada, de maneira alguma, tu não vai não, eu que vou ser batizado. Mas Jesus vai lá e fala: não, tem que cumprir a justiça. Eu vim para fazer o que Deus quer, não o que eu quero. Quem está aqui para fazer o que Deus quer? Corta na carne, filho. Corta na carne. Não é fácil servir a Deus, mas também não é difícil. Tem que querer. Quando eu olho para vocês aqui, eu lembro a primeira vez que subi no altar. A pastora chegou para mim e falou: tu vai pregar hoje? Eu? Vou novinho, pede a Marlene. Tá. Posso me preparar? Ela: não está preparado? Preparado eu estou, só preciso 1 minuto ali falar com Deus,
para ele me dar a palavra qual para a igreja. E a palavra foi o homem da mão mirrada. A mão direita dele era mirrada. E Jesus chamando: "Ô, você que está aí atrás, vem aqui, vou mudar a tua história." Foi ou não foi? Vem para cá, chega em mim. Estenda a tua mão. E o homem estendeu. Como é que ficou a mão dele? Sã igual a outra, não foi? Aí a obediência. Questionou? Qual foi a voz que ele ouviu? De Deus. Sabe por que a gente sofre? Porque a gente ouve muitas vozes. A gente pensa. Se não houver uma transformação de mente, de pensamento, jamais terá resultado. O que você pensa é o que você é e o que você tem. Cuidado. Eu sempre digo, tem pensamentos que são meus voluntários e pensamentos involuntários. Se eu não identificar os pensamentos involuntários, daqui a pouco eles se tornam meus voluntários. Eu começo a pensar de acordo com aquilo que eu ouvi, e o que eu ouvi é uma seta maligna. Quem não conhece o mundo espiritual não sabe por que as pessoas mudam de pensamento de uma hora para outra. O inimigo consegue colocar na cabeça da pessoa, de um pai de família, largar a família de uma hora para outra. Ele diz: acabou o amor. É porque lá está sendo minado. Olha aí a família. Se é família, ele vai ouvindo. Olha lá, a outra lá é melhor. Quando vai ver, daqui a pouco se torna o próprio pensamento dele. Irmãos, aprendam uma coisa. Como eu falei para você, 31 anos pregando, e todo dia, tem que vir para a mesa. Quer viver vida de vitória? Bíblia todo dia. Ele te dá o pão que te sustenta todo dia. Todo dia. Lembra, o pão é de quem? Dos filhos. O pão é dos filhos. Quem não senta à mesa é porque não tem um pai. Mas o pai está sempre dando alimento para os filhos. Jesus, quem é que está oferecendo o pão para ele? Quem é que quer que ele faça pães? O diabo. Ele dá ouvido ao diabo? Lê agora aí. Vamos lá? E Jesus respondeu: está nem só de pão, mas de toda a palavra. Então fala assim: eu vivo, só tenho vida através da palavra de Deus. Pronto. Pode aplaudir. Quem comeu, quem lanchou, já jantou. Para a nossa carne, a gente tem o que a gente quer. Pastor comeu uma macarronada, outro uma bacalhoada, feijoada, carne assada. É assim ou não é? Mas para o teu lado espiritual, só um alimento. Palavra de Deus. Só tem isso. Eu estava até falando com o pastor Sérgio, eu acabei esquecendo minha Bíblia. Eu falei: a tecnologia é boa, mas eu não prego sem o quê? A Bíblia escrita. Jesus pegou o que estava, e o que ele pegou quando estava escrito? Botou aonde? Aí o Davá, palavra dita. Palavra dita.
Mas para ele falar a palavra dita, ele precisou aprender a palavra. Esse é o grande segredo. Jesus aparece na Bíblia com 12 anos, sim ou não? E 12 anos ele estava onde? No templo. Conversando aqui comigo, com o pastor Sérgio, com o pastor Júlio, não é assim? Vou botar para você entender. E a mãe e o pai? A mãe e o pai? Deixou e foi embora. E Jesus ficou lá no templo. Aí procura daqui, procura onde está Jesus, onde está Ele. Os pais. Procura entre família, nada. Depois volta. Você lembra o que Jesus falou? Para a mãe, para os pais? O que foi? Era necessário buscar as coisas de quem? Você não sabia que eu tinha que buscar as coisas do quê? Do meu pai. Será que você tem esse mesmo desejo? Eu preciso buscar as coisas do meu pai. Para isso eu vim, para isso eu existo. Você não está aqui por acaso, meu irmão, minha irmã. Você está aqui porque tem um plano e um propósito para a tua vida. Tem um plano e um propósito para a tua vida. Coloque algo no seu coração. Vale a pena servir a Deus. Vale a pena ser referência. Deixar um legado. Ali tinha um homem de Deus, ali naquela rua. Que pessoa, toda vez que eu estava com um problema, eu ia até ele. Mas se não vigiar, a igreja hoje está problemática. As pessoas estão vivendo o problema e não conseguem solucionar por falta da palavra. Por que eu falei de Jesus com 12? Porque 12 estava cuidando das coisas do Pai. Estava lá discutindo, falando. Depois ele aparece em cena com quanto? 30 anos. Que preparo de ministério, hein? Com 12 anos, no judaísmo, o menino se torna um jovem. Tem até festa. 18 anos depois, ele aparece dentro do plano e do propósito de Deus. Está aqui, ó. Está aqui. Foi batizado e agora cumpre a ele levar a justiça para todas as pessoas. Mas observe, para levar a justiça, quem vem impedir que a justiça se manifeste? O tentador, o diabo. Mas ele estava bem preparado, estava ou não estava? Quem está preparado aqui? Quem é que se prepara? Quem é que equipa? O Espírito de Deus. A tua preparação não vem de você, vem do próprio Deus. Ele te equipa, Ele te reveste para você ser testemunha. Preste bem atenção nisso. Ministério dos discípulos. Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido com o Espírito Santo para serem as minhas. Quem não se reveste não vira testemunha. Aí, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Só é testemunha quem viu ou quem ouviu. Pastor, eu quero viver uma vida plena, o que eu preciso? Coloque algo no seu coração. O que está escrito aqui é a base. O tentador falou para ele de forma bem clara: faça essas pedras se transformarem em pães. Mas Jesus falou: não, nem só de pão. Vamos para a palavra deserto. O que é deserto?
Vamos para o lado físico. Lugar quente de dia e frio de noite. E o mais interessante, tem algum lugar para você se esconder? Um campo aberto. Ou vai sentir muito sol de manhã, ou muito frio. Tem alguém perto? Não. Vamos para o lado espiritual. Deserto, lugar de solidão, de assolação. E o que as pessoas sentem no deserto? Sede. Dá para enfrentar deserto sem água? Sem a palavra de Deus também você vai morrer no deserto. Todos os guias, quando vão fazer excursão no deserto lá, não esqueça a tua água, porque senão vai desidratar, vai morrer, vai cair, vai desmaiar. Porque tem crente fraco, falta de água, falta de palavra de Deus. Está faltando para o povo palavra. Aqui eu creio que não, porque eu conheço o meu pastor ali. Somos de uma mesma escola. Eu sou o filho legítimo, ele chegou depois. Entendeu? Foi agregado. Nasceu em outra mãe lá, mas aquela ali foi alimentando, a mãe de leite. Alimentando ele. Está aí, hoje é uma bênção. E vocês estão com uma pessoa, como eu sempre digo, professor, mestre, alguém que conhece a palavra de Deus, dedicado, como ele brincou aí, né? Que eu era a enciclopédia bíblica e tal. Hoje eu falo que ele também entrou nessa escola. Hoje ele não precisa mais perguntar para mim, pastor Ivan, onde está escrito? Porque cresceu, desenvolveu o ministério. E é tão bom, sabe, irmãos, o desejo nosso, que prega aqui, é que todo mundo que está aqui vê a referência em nós e seja um de nós. Crescendo, sabe? Florescendo, que é isso eu vou falar também de deserto. Alguém conhece a história da acácia de Tenaré? Nunca leu? Hoje é fácil, é só dar um Google. A acácia de Tenaré. Todas as aves morreram no deserto e ela ficou lá. E quando os viajantes passavam pelo deserto, aonde eles ficavam? Debaixo daquela acácia. Eu pergunto aqui, quantas acácias de Tenaré tem aqui nessa noite? Quantos de vocês estão oferecendo abrigo para alguém? Porque Deus fala que do campo fértil, do deserto ele torna o quê? Um campo fértil. E do campo fértil ele torna uma floresta. Pare e analise. Mas só acontece isso quando do alto for revestido com o Espírito de Deus. Então, para mim transformar o deserto, eu preciso do Espírito. É isso aí. Sem o Espírito Santo não tem transformação de deserto, irmãos. Morrem no deserto. Todo mundo aqui conhece. Só sou 2 sobreviventes do deserto: Josué e Caleb. Por quê? Escolheram ficar só com a voz de Deus. Foi assim ou não foi? E os outros 10 espias, homens experientes? Todo mundo conhece? A terra é boa.
Manda leite e mel. Mas tem uns homens lá, ó, gigante. E sabe quem nós somos diante deles? Gafanhoto. Tem gafanhoto aqui não, né? Esse espírito que tem que estar dentro de nós. Só ouvir a voz de Deus e de mais ninguém, irmãos. Pare de ouvir a voz do marido, a voz da política. Tem tantas vozes aí. Tem crente contaminado com política, porque infelizmente fica preso. Quantos lares divididos de um lado e do outro? Por questão, pastor, eu quero viver bem. Está aqui, ó, fica com a palavra de Deus. Quem conhece a história da samaritana? O que ela pediu para Jesus? Não, primeiro Jesus pede o quê? Não foi isso? E ela deu uma desculpa, Senhor, o poço é profundo, não tem como pegar. Não foi dessa maneira? Dá-me de beber. Aí você conhece a palavra. Quem bebe dessa água, mas quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede, e do seu interior está aí. O que está jorrando de dentro de você? Rios de água viva? Pastor, estou na secura. Estou na secura. O que está vindo de dentro de você? Ou melhor ainda, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios também de água viva. Convite, tem sede? Vem a mim. Tem água para você todo dia. Aprenda uma coisa, eu nunca vou ser dessedentado, sempre estarei com sede da palavra. Coloque isso no seu coração. Porque eu já sei, sabe nada. Sabe nada. Estou 30 anos, não sei nada. Assim, sem nada. Todo dia a gente está aprendendo. Todo dia a gente vem para a fonte. Todo dia. Todo dia você tem que vir para a fonte. Se eu falar para você, o que é maior? Uma fonte ou um rio? O que você vai falar? Rio São Francisco, pastor, olha lá, passa uma porção de embarcação lá. Mas todo rio vem de uma fonte. Deus é a tua fonte. Se você quiser ter rios dentro de você, beba da fonte. Beba da fonte. Mas se você não quiser, Deus não te obriga não. Ele não me obriga a estar aqui, não obriga o pastor a estar aqui, não obriga você a estar aqui. Servir a Deus é de forma espontânea e voluntária. E isso que Ele sonda no nosso coração o tempo inteiro. Para que eu estou na igreja? Pastor, porque eu quero ser bem sucedido, porque eu quero prosperar, porque eu quero ser curado. Essas finalidades são tudo erradas. Onde você busca a Deus, porque Ele é Deus, tudo se torna diferente na tua vida. Esse é o grande segredo. Deus é Deus. Deus é Deus. Ele não deixa de ser Deus porque eu não busco Ele.
mas eu deixo de buscar a Ele, quem vai sofrer sou eu. Pastor, eu quero viver bem. O que é esse deserto? Algo simples. Vamos lá rapidinho. Isaías 32, versículo 15. Pastor, qual o tempo de culto que o senhor faz? Tu sabe que eu falo demais, né? Sabe? Bíblia, para mim, é a minha casa e eu fico aqui me deliciando. Diz assim a palavra de Deus, 32:15. Até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto e o deserto se transforme. É fácil transformar um deserto num campo fértil. Para um campo se tornar fértil, o que eu tenho que fazer? Fala, meu irmão. Seja para... Hã? Água, plantar, preparar a terra, sim ou não? Se não preparar a terra, primeiro, para receber as sementes, vai se tornar campo fértil. Por isso é a maior batalha da pessoa. Ela quer sair do deserto, mas não está preparada para receber a semente, que é a palavra de Deus, para se tornar uma pessoa frutífera. Pastor, eu quero viver esse campo fértil, eu quero que a minha vida traga outras árvores também, que eu produza semente que possa gerar outras sementes. De fato é. Quando tem uma árvore, daqui a pouco aquela semente dali cai lá, vai nascer outra semelhante a ela. É assim ou não é? O passarinho pegou ali, já levou para outro lugar. Quando vai ver, aquele lugar que estava deserto está cheio de árvore agora, virou uma floresta. É através da tua vida que Deus vai fazer muita gente florescer. E muita gente, irmãos. Por quê? Está aqui ó, o que ele fala. Espírito do alto revestindo, derramado, campo fértil, o deserto se transforma em campo fértil pareça uma floresta. Versículo 16. A justiça habitará no deserto, e a retidão viverá no campo fértil. O fruto da justiça será paz, e o resultado da justiça será tranquilidade e confiança para sempre. Que coisa boa, né? O efeito da justiça, quando você recebe o que é de direito, tudo muda. Quando eu sei o que é meu de direito, me revisto com a couraça da justiça, eu sei, nada vai me abalar, nada vai me atingir, porque eu sei os meus direitos. Um Deus que tem comigo uma aliança, que é justo, fiel, vai cumprir cada promessa na minha vida, porque cada promessa é uma semente, cada semente já tem um resultado. Tem ou não tem? Eu acabei esquecendo, eu ia trazer para vocês aqui uma semente de mostarda. Ia dar para vocês, só para vocês olharem assim. Aí você ia falar assim, será que a minha fé é menor do que esse grão? Porque Jesus disse, né? Se você tiver fé do tamanho, você diz o quê? A este monte, passa daqui para acolá, e nada? Ah, não. E nada? Não acredito.
Não acredito. O principal, se tiver fé, o tamanho do grão, vai dizer a este monte, ó, passa daqui. Não, vamos lá, vou voltar aqui, vamos lá. Mateus 17. Não. Se vocês não tiverem isso dentro do coração de vocês, vocês vão acreditar na impossibilidade. E o que eu vim trazer aqui para você é que diante de você, a palavra impossibilidade não pode existir. Como assim, pastor? Você vai ver. Se você enxergar a impossibilidade, você não enxerga as possibilidades. Como eu falei, cada palavra é uma semente. Vamos lá? Mateus 17, 20. Vamos ler. Pastor, coisa boa. Vamos dividir o pão. Como está escrito? E ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. E eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho do grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vai daqui, e ele irá, e nada lhe será. Quem crê? Nada me será, nada te será. Mas você fica olhando para o monte. A palavra monte aí não é um monte montanha, é uma palavra proverbial quando você está enfrentando dificuldade. Quando você vê dificuldade é porque parece que aquilo está plantado e não tem como sair do lugar. Mas se você tiver fé, dentro da tua fé já está o resultado. Você já tem a vitória. O que tem dentro de um grão de mostarda? Uma mostardeira. O que tem dentro de um grão? Uma semente de laranja. Tem ou não tem? Se ela for plantada, daqui a pouquinho no seu coração tu está tomando o quê? Suco de laranja. Dentro de cada palavra plantada na terra do seu coração, já tem o resultado que você precisa. Cada semente. Cada semente é uma palavra, uma revelação de Deus para a tua vida. E Deus está falando que quando Ele te revela, não tem impossibilidade. Na Bíblia só tem duas coisas que é impossível para o homem. Você sabe qual é? Uma mulher engravidar sem contato com o homem e alguém ser salvo. É as duas impossibilidades da Bíblia. Maria de engravidar e o outro do rico ser salvo por si mesmo. São as duas impossibilidades. Ninguém consegue. Por isso ele diz que em cada promessa de Deus não há impossível. Deu para entender? Quem crê faz o impossível acontecer. Creia no invisível e você fará, o possível. Pastor, eu não estou vendo. Não precisa ver, só precisa crer. Não foi assim? O filho lá com epilepsia. Senhor, se o Senhor pode me ajudar na minha incredulidade, porque Ele falou bem claro, tudo é possível
Ou tem impossibilidade? Nós é que enxergamos impossibilidade. Olhamos para a situação, não tem como sair. Sair das drogas, muito difícil. Meu marido se converter, que dificuldade. Esse eu conheço muito bem. A gente começa a olhar e ouvir muitas vozes. Pastor, eu quero viver uma vida plena. Volte lá para Isaías 32. Agora todo mundo já sabe, né? Como é que é? Se tiver fé do tamanho e dizer ao monte, sai daqui para lá, sai daí. E ele vai, porque para mim, oh, coisa linda. Oh, coisa linda, é isso aí. Tu vai chegar hoje lá, ó, enfesado, cheio de fé. Pastor, eu quero viver isso. Olha o que ele fala. Não tem algo bom aí? Agora você vai para o primeiro versículo. Primeiro versículo de Isaías 32. Aqui está algo que é para mim e para você. O reino de justiça veio através de Cristo. E eu sou príncipe, o irmão ali é príncipe, autoridade, e aqui também tem príncipes e princesas. Tem ou não tem? Que bom, né? Então, Jesus é esse rei que trouxe para nós a justiça. E por causa da justiça dele, olha o que você vai se tornar para os outros. 32, 1. Vamos lá? Vamos ler? Vou ler aqui. Vejam, um rei reinará com retidão ou com justiça, e os príncipes governarão com justiça. Como é que eu tenho que governar? Mas se eu não tenho a noção de justiça, como que eu vou governar? Se eu não sei nem o que é justiça, como que eu vou governar? Quando se fala de rei, é simples. O rei é responsável de trazer a justiça, o direito para os seus dominados, sim ou não? Se Deus domina a minha vida, a justiça dele é algo garantido para mim. Porque eu estou debaixo do reino dele. Quem governa a minha vida é ele, quem governa a tua é ele. Você está aí para fazer a vontade dele, porque você descobriu no livro o que estava escrito a teu respeito. Não é isso? Salmo 40? Ah lá. Eu descobri, eis que eu vi no livro, tudo escrito a meu respeito. Quando você descobre no livro, fica fácil de caminhar. Olha agora, quando os príncipes, olha o que ele vai falar dentro desse reino, ó. Cada homem será como esconderijo, na sua Bíblia diz, contra o vento ou contra a tempestade. Vento. O que mais? E um abrigo, e como correntes de água, e como uma sombra de uma grande rocha. Você observou o que você se torna quando a justiça está estabelecida na vida? Como você vai ser uma referência para outras pessoas? Tem gente enfrentando o vento. Eu já venci esse vento há muito tempo. Tem gente enfrentando tempestade. Ih, a minha já parou. Eu tomei uma posição, não fiquei que nem os discípulos no barco. Levantei e fiz que nem Jesus. Acalma-te, acala-te, assim, aquieta. Pronto. Será que você tem usado essa autoridade? Use autoridade. Você é príncipe, você é princesa. O reino te pertence. O reino te pertence. Olha o que ele diz mais. Então, os olhos dos que veem, olha o segredo, nunca mais estarão fechados, e os ouvidos do que ouvem, a mente
do precipitado saberá julgar, e a língua do gaguejante falará com facilidade e com clareza. Acabou. Tudo muda quando a justiça é estabelecida. Foi esse cenário que Jesus viveu e mudou. Tudo começou ali, no batismo. Se eu perguntar para você o que é batismo, todo mundo aqui vai falar: o que é batismo? Nascer novamente. O que é batismo? E aí, jovem, você? O que é batismo? O que é batismo? Assim, o que é batismo? Ou todo mundo aqui é batizado, pelo menos eu creio. O que é batismo? Arrependimento. O que é batismo? Vamos lá, está ficando bom. Por que eu estou fazendo isso? Estou fazendo vocês pensarem. Porque às vezes a gente faz algo e nem está sabendo o que fez. Não entendeu? Como assim, pastor? Quando se fala de batismo, lembra da palavra batismo? Você aqui é mestre do negócio de batismo. Deu muita aula comigo já de batismo, ensinamento de batismo. Mas você deve lembrar. Palavra batismo, baptizo, que significa o quê? Mergulhar. Isso, para nós. No judaísmo, imersão. Vamos melhorar. O que vocês estão vendo aqui na frente? Copo com água. Se eu me batizo, eu fico imerso dentro da água, não é isso? Quando eu estou imerso, eu estou me encharcando, sim ou não? A natureza da água agora está? Oh, muito bem. Você está compreendendo muito bem. O que acontece com o ser humano é que ele não consegue estar imerso na água. O que é a água? Palavra de Deus. Todo crente precisa estar encharcado ou imerso na palavra de Deus. Isso é batismo. Eu lembro, em qualquer coisa, para você dominar, para receber o batismo, você tem que aprender tudo. É assim ou não é? Ah lá, a luta lá, fulano não vai ser batizado lá. Para ele ser batizado, ganhar uma faixa, alguma coisa, ele tem que saber muito bem de tudo, senão ele não é batizado. Nós precisamos estar preparados a cada dia. Como eu falei, Jesus se batizou há 30 anos. O que significa isso, pastor? Simples. Preparo. Quem não se prepara não vence dificuldade. Eu quero viver bem. Aí, ó. Bem simples. Os príncipes vão governar com justiça. Eu quero exercer esse governo, essa autoridade. E o que eu preciso? Só entender. Versículo para a gente encerrar. Ué, pastor, simples. Aqui do lado, 43, Isaías 43. Isso aqui todo mundo conhece. Até eu já ouvi o pastor Sérgio pregando essa mensagem, lá pelo YouTube. Não vou pegar o texto todinho. Só que eu não gosto de pregar sem texto não, mas... Não. Vou pegar aqui. Quem crê na misericórdia de Deus? Que bom que você crê. Deus é um Deus misericordioso, Senhor.
Israel pecava, abandonava, e Deus falava assim: por que um povo se esqueceu de mim? Por que me abandonou? Será que eu sou um pai tão ruim para eles? Esse é o contexto aqui, a misericórdia de Deus e a infidelidade de um povo. E Deus fala no versículo 18, preste atenção nele. Diz assim a palavra de Deus, Isaías 43, 18. Esqueça e não viva. Muito bem. O que eu tenho que fazer? Esquecer o que foi. Não me lembrar do passado. Volta. Hã? Não. Quando vai acontecer de novo, 14 de setembro de 2024? Nunca mais. E por que você traz as coisas de ontem para hoje? Não estou falando nem lá de trás. Porque nós, seres humanos, ficamos lá no passado. Deus está falando algo muito interessante. Não importa se você foi infiel, eu tenho para você algo novo. O dia de Deus sempre se chama hoje, amém? Nunca é amanhã e nunca foi ontem. O ontem foi o hoje de hoje. Deu para entender? E o amanhã vai ter também o quê? O hoje. Por isso ele diz, quando ouvir a voz do Senhor hoje, não endureça o seu coração. Quem quer ter futuro, vive presente. Não tem como outra maneira. Quando eu olho para cá e vejo esse versículo agora, 19. Ó o que ele manda eu fazer aí, você, ó, aqui, ó. Vejam, igreja. Vejam o quê? Estou fazendo uma coisa nova. E ela já está surgindo. E você, a pergunta... E vocês não a reconhecem? Quem não estiver vendo, não consegue enxergar o que Deus já fez na tua vida. Pastor, que é isso? A gente não vive aqui. Isso aqui é a história de Israel. A gente vive depois de Cristo. E tudo que você precisa, Deus já fez. Fui fazer uma visita na Vila da Penha, pessoa com angústia, com depressão. Parecia até ele, quando chegou na igreja com síndrome do pânico. Tribulado, nervoso, sudorese. Aí a mãe do rapaz chegou, uma coisa só eu quero, pastor, que o meu filho seja curado, e eu também. Aí eu, bem cético, falei, mas vocês não vão ser curados. A senhora não viu eu pregando aqui, não? Não, fui lá. Então, eu preguei que nenhum morador da Vila da Penha pode dizer que está doente, porque todo o povo que mora na Vila da Penha é um povo perdoado do seu pecado. Todo o povo de Nova Friburgo não pode dizer que está doente, porque o povo de Nova Friburgo é um povo perdoado do seu pecado. Aí eu falei, a senhora não ouviu?
vocês nunca vão ser curados porque vocês já foram curados. Aí a mãe toda já foi feliz, viu filho, você já está curado. Pronto. Quando a revelação da palavra vem, é esse algo novo, mas muitos não reconhecem. Muitos não reconhecem. Por que não está reconhecendo? Porque está preso? Está preso nas circunstâncias. Coloque algo no seu coração. Vale a pena servir a Deus. Quem crê nisso? Tem servos de Deus aqui? Pode dar mais uma comida? Pode? Aqui do lado. 42. E assim para. Senão não para não, irmãos. Sabe o que é pastor? Pastor tem vontade de pregar o tempo inteiro. Eu não era nem pastor ainda. Tinha um jovem que se converteu junto comigo, o William. A gente dormia aqui assim, ó. Quando fomos para a piedade, dormia no altar. Nossa cama era o altar. E aqui a gente botava a Bíblia e ficava ali. Às vezes virava à noite falando de Deus. Eu senti muito porque ele não conseguiu permanecer no ministério. Não aguentou a pressão que eu aguentei e ele aguentou. Ó, meteu o pé. E por que meteu o pé? Porque deixou-se ferir. Quando você não tem o equipamento que eu falei, o Espírito de Deus, vai se ferir com a atitude dos outros. Pastor, o senhor já deu aqui a tríplice já para eles, não já? Que a gente tomou? Hebreus 12:2, Efésios 6:12, Provérbios 4:23. Quem já bebeu disso aí? Quem já foi vacinado? Autor e consumador da fé, não luta contra o ser humano e guarda o teu coração. Essa é a tríplice, é o que te mantém dentro do reino. Se você não tomar isso todo dia, você vai ficar batendo de frente com pessoas. 42:1, leia, que é para você e é para mim. Eis meu servo, a quem? Quem crê que Deus está te sustentando nessa noite? Oh, aleluia! O que você é? O meu escolhido, o que mais? Em quem tenho? Que maravilha! Você serve, Deus te sustenta, você é escolhido, o grande prazer dele está em você. Ele se agrada de você. Agora vem algo maravilhoso. Olha o que ele diz. Opa, porém nele, e ele... Quem crê que o Espírito de Deus está em você? Você vai trazer direito a muita gente. Pastor, é simples assim? Quem complica somos nós. Deus te fala, você é uma bênção. Sou nada, pastor, mas eu vou ser abençoado, hein? Teu filho é uma bênção, o senhor não conhece. Teu marido é santo, pastor, só se for do pau oco. Aí fica difícil. Como aquele jovem que eu falei da Vila da Penha poderia ser curado se ele estava falando o contrário ao que Deus diz? A Bíblia diz que a mão do Senhor está estendida para você todos os dias. Você não pode ser como Israel. Paulo diz lá, Romano, um povo rebelde e contradizente. Que isso, pastor? Rebelde e contradizente. Contradizer é falar contra o que Deus diz. Se Deus falou que você é uma bênção, eu sou uma bênção. Você crê que é? Deus diz que você é mais? Então aqui nessa igreja só tem? É isso aí. É o que Deus fala. É a palavra dele. Quem tem a palavra, tem milagre.
Quem não tem a palavra, não tem milagre. Porque a palavra é a semente do milagre. Olha o que ele fala agora. Olha como é que é o servo dele. Não gritará, nem erguerá, não quebrará a cana ou o caniço rachado, e não apagará o pavio fumegante. Com fidelidade fará justiça. Agora, não mostrará sua fraqueza, nem se deixará ferir, até que estabeleça a justiça na terra. E em sua lei, as ilhas porão a sua esperança. Que é ilha? Porção seca, distante de tudo, sim ou não? Está lá, o mar cerca ela. Tem muita gente como ilha aí. E você tem que levar a justiça para eles. Tão distante. Pastor, eu quero viver isso. Coloque algo no seu coração, vale a pena. Eu não me arrependo. Você olha para mim aqui, eu estou até careca, mas não sei se o pastor Sérgio falou para vocês. Meu cabelo era até aqui na cintura. Tinha uma mulher que olhava para mim assim, isso é um esculacho. Minha própria irmã. Não acredito. Cabelo preto, lisinho, que nem índio, e eu aqui com meu sarará. Usava brinco na orelha, 2 argolão, roqueiro. Deus me alcançou. Sabe como que Deus me alcançou? Aqui, ó. Só com uma. Fui ao culto, cheio de plano, cigarro no bolso. Falei, mãe, saindo do culto, vamos tomar uma cerveja. Sai daqui do altar, 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, e que é santo, e que Deus habita em vós, e quem destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Me parou. Falei, meu Deus, o meu corpo é teu. Eu bebo, fumo, me prostituo. Isso, ó, chorando sem parar. Não conseguia parar de chorar. Minha mãe olhou do meu lado. O que foi, filho? Não, mãe, me deixa. Deixa. E as lágrimas descendo, minha roupa toda encharcada de lágrimas. Cheguei lá fora. Mãe, a partir de hoje, não fumo mais. Não bebo mais. Não quero saber de mulher até eu casar. Deus me dá uma. Ele acompanhou. E deu. Como Deus é bom, né? Quem ninguém dava crédito, Deus foi lá, vem cá. Vai pregar a palavra agora. Está cheio de gente aqui, tem muitos pregadores aqui. Só falta disposição para dar ouvido e seguir. Porque eu tenho certeza, irmãos. Como eu conheço ele, a gente viveu muito tempo junto. O que esse homem ensina e prega, é isso que vocês estão ouvindo aqui. Palavra de Deus. E você sabe que nos dias de hoje é bem escasso. Tá? Eu falo que vocês são privilegiados. Como assim, pastor? O senhor nem está aqui? Você que pensa que eu não estou aqui, às vezes eu não estou aqui, mas estou no YouTube.
como ele falou, aprendeu muito comigo. E eu também estou lá, às vezes, aprendendo. Esse é o grande segredo. Você está aprendendo aqui hoje, um pouquinho comigo. O que você já aprendeu, vai passar? E vai. Para encerrar, só a história da acácia. Aquela planta que abrigava pessoas. Um dia, um homem bêbado, num caminhão, pegou e arrancou e matou a acácia do deserto. E sabe, irmãos, e as pessoas nunca se esqueceram. Sabe por quê? Lá botaram uma armação de ferro lá, para lembrar que um dia havia uma árvore naquele lugar que era referência para todos os viajantes. Que você seja essa referência, que você seja esse lugar de abrigo, que você seja essa rocha, que você seja essa pessoa como foi a acácia de Teneré, lá naquele deserto, onde as pessoas passavam, iam lá para debaixo do seu abrigo. Deus te colocou, Ele é teu abrigo, e hoje Ele está em você, e através de você vai abrigar muitas pessoas. Que cada um aqui seja esse instrumento de Deus. Quem crê nisso? Você veio para cá para ouvir a palavra de Deus. E eu tenho certeza que o que você ouviu foi a palavra de Deus. E se a palavra de Deus for o que você mais valoriza na vida, é porque você valoriza a Deus. Porque quem despreza o mandamento perecerá, mas aquele que me dá ouvido será recompensado. Dê ouvido. Seja, como discípulo. Diz a palavra, vocês conhecem, com certeza ele já pregou, Isaías 50. Ele me abre os ouvidos toda manhã. E eu não posso, e eu aprendo como discípulo. E não posso o quê? Retroceder. Não posso ser rebelde. Coloque isso no seu coração. Quem tem o Espírito de Deus não vai ser ferido, vai estabelecer a justiça, vai dar direito às pessoas. Quem não tem a presença de Deus é crente fraco, é crente, como eu digo, crente galinha da Angola, tô fraco. Mas a Bíblia te ensina, diga o fraco, diga o doente, sou curado, diga o oprimido, eu sou livre, liberto. Se você não contradizer as circunstâncias, é porque está faltando algo, está vazio dentro. Se a palavra está em nós, fale a palavra, viva a palavra, anseie pela palavra, como a corça suspira pelas águas, assim eu anseio pelo Senhor. Não fica mais no deserto, lugar árido, habitação de demônios. Você conhece? Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos. Lembra que ele disse? Não encontrando repouso, diz: voltarei para minha casa, de onde eu saí. Mas me expulsaram, eu não posso ir sozinho, não. Ô rapaz, vem aqui. Ou você também. Ou você. E diz a palavra que ele reúne 7 e fala assim: vamos lá. Aí que ninguém vai nos expulsar agora. Eu fui fraco, eles me expulsaram. Agora vamos lá, povo. Vem comigo. Então, não seja um lugar seco.
Que a palavra de Deus esteja sempre na sua vida e que Deus possa ter falado, ministrado ao seu coração e vai continuar, se você quiser. Porque essa é uma água que jorra, não é água de poço, é uma água viva. Que é água viva, água corrente. Coloque isso no seu coração. Pastor, muito obrigado. Espero que eu tenha sido útil. Espero que eu tenha sido útil. Porque todo aquele que é firme na palavra de Deus não vai fazer a obra, como diz a palavra, inutilmente. Um abraço aqui. Deus te abençoe. Eu estava sentado ali e eu estava, pastor, me lembrando daqueles dias difíceis, como o irmão falou, síndrome do pânico, e eu fui renovado hoje. Eu não sei você, mas eu fui renovado. Há muito tempo que eu não bebia dessa água. E eu fiquei com os olhos várias vezes cheios de lágrimas ali, porque um dia, não sei se o senhor vai lembrar disso. Aquele cantinho lá. No cantinho. Pô, você lembra? Tinha um cantinho, a igreja, irmãos. Era como nós somos aqui, e aqui tinha um cantinho. E eu virei para esse homem de Deus aqui, que me ensinou muita coisa, muita coisa. Ele é humilde. Aprendi muito com ele. E eu perguntei para ele, dentro de uma dor profunda, de uma angústia sem fim. Não sei se alguns sabem o que é isso. É não ter esperança, não ter vida, não ver colorido. Esse deserto. E eu olhei para ele, eu vi que Deus habitava e que tinha fonte, mas eu não sabia chegar nessa fonte. Eu virei para ele e perguntei para ele assim. Ele lembra. Que memória, hein? Eu disse para ele assim: me fala a verdade, não me esconde. É vontade de Deus que eu seja uma pessoa doente, porque eu tinha pânico, e eu achava que tinha câncer, que eu tinha infartado, que eu tinha tudo de ruim. E aí ele respondeu para mim assim, lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 15 e 16. Deus quer que você seja, eu com os olhos brilhando, irrepreensível. Pensa nisso, eu fiquei pensando. Se Ele quer que você seja irrepreensível, também quer que você seja inculpável. Lembra, pastor? Inculpável. E aquilo foi mexendo dentro de mim, porque eu falei, se eu sou irrepreensível, é porque eu não tenho nada que me repreenda, eu sou são. A palavra foi entrando. Inculpável, porque eu tinha muita culpa de não ser um bom servo, de não estar à frente das coisas de Deus, porque eu tinha perdido muito tempo com medo. E aí ele foi continuando, ele disse, e o resto do versículo diz, para que você não seja uma pessoa no meio do povo que é corrupto. Ele quer que você seja incorruptível. Ele está falando aqui para mim, que você seja um astro, e que a sua busca não seja em vão. Ele injetou a fonte dentro de mim. Nunca mais eu esqueci essa resposta sua. Nunca mais. Eu também nunca esqueci. Nunca mais. E olha, irmãos, se alguém tem um carinho aqui por mim, tem esse carinho por esse homem, porque ele foi um dos que me sustentou,
me conduziu à palavra de Deus. Então eu sou muito grato, pastor. Muito grato. Eu também. Você A também? gente dividiu, ué. A gente dividia púlpito. Dividiu isso aqui. Dividia, fazia quem sabe. Vocês gostariam? Quem sabe? Pegar uma palavra e a gente pregar, falar. Como diz? Desenrola o rolo. Desenrola o rolo. Amém? Pastor, muito obrigado. Deus te abençoe muito. Foi bênção, pastor. Vamos fazer a oferta junto? Oferta é com... A oferta é comigo? Não quer, já correu aí. É comigo? Oferta com o pastor da igreja. Então tá bom, dá um abraço aqui de novo. Esse homem aqui, quando ele chegou na igreja, ele falou da onde que veio, tal. E infelizmente as pessoas aceitam o mal como se fosse algo da vida. E eu aprendi uma coisa com Deus. Na nossa Bíblia, todo mundo conhece Romanos 12:1. Não conhece? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, como está na sua Bíblia. Esse é o mal. O culto não é racional. O culto é espiritual. É onde que eu descobri isso? Uma Bíblia católica chamada Nova Jerusalém. O culto é porque Deus é, e importa que todos o adorem. Não vejo, mas na verdade que é a palavra. Aprendeu isso, você vai viver uma vida plena, porque nós também somos casas espirituais, como diz, para dar o louvor a Deus. Deus procura adoradores, amém? Deus procura fiéis da terra, e Deus procura intercessores. Eu creio que aqui tem adorador, fiéis e intercessores. Ore pelo ministério. Ore pelo